Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Jesse, sou professor de matemática e vou ajudar você a estudar domínio de funções, mais especificamente domínio de uma função com uma variável real com valores reais. É uma ferramenta valiosíssima para você modelar situações e, como toda função tem um domínio, você tem que especificar o domínio certinho para que você não tenha problemas nos seus estudos. Eu trouxe aqui 4 casos para a gente estudar, que são os primeiros passos para a gente tratar do domínio de funções. E é algo que envolve muito mais possibilidades, mas já com esses primeiros passos você já aborda uma quantidade imensa de situações. Então, por gentileza, antes de começar, capricha aí no like, inscreva-se no canal, acione as notificações e, restando alguma dúvida ou sugestão, use os comentários, não hesite, e compartilhe essa ideia com seus colegas. Vamos nessa? Nós temos 4 situações para serem abordadas. Nessa primeira situação aqui, nós temos uma função que ela tem expressão numa fração. Fração? Aí você já deve lembrar, fração quer dizer divisão. Bom, vamos fazer uma conta? Por exemplo, se você fizer o cálculo 6 dividido por 3, isso dá 2 e sobra 0. E por que você tem certeza que está certa essa conta? Quando você faz 2 vezes 3, tem que dar esse carinha aqui, né? O 6. Então, o quociente vezes o divisor tem que ser o dividendo. Isso quando o resto é 0, claro, né? Tá bom. Agora, e se você fosse dividir assim? 6 dividido por 0. Quanto que vai dar? Alguns, no impulso, alegam que dá 0. 0 vezes 0 dá 0, não dá 6. Então não tem jeito, não é 0. Outros, ainda no impulso, falam é 6. 6 vezes 0 é 0, não é 6. Ora, se você parar para pensar um pouquinho, você vai ver que se você pegar qualquer número real Q e multiplicar por 0, você vai ter então que vezes 0 dá 0, 0 jamais é 6. Ora, então não tem jeito de dividir por 0? É isso aí, a gente não vai trabalhar com divisões com 0. Isso se chama indeterminação matemática e aparece muitas vezes no estudo lá na faculdade, numa disciplina chamada cálculo diferencial integral. Tá? Então, resumo, não podemos dividir por 0. Você deve estar se perguntando, mas por que você está falando isso aí tudo? Fazendo conta de divisão e tudo mais? Ora, a gente não sabe que a fração ela é uma representação de uma divisão? Então, quem que é o divisor aqui? O divisor é o seu número que está embaixo, ou a expressão que está aqui no denominador, ela corresponde ao divisor. E quem que está em cima, que é o numerador, ele corresponde ao dividendo. Ah, então espera aí. Se esse denominador aqui ele corresponde ao divisor, ele não pode ser 0. É essa a ideia, você matou a charada. Considere 5x menos 10 igual a 0. E você já deu um pulo aí e falou, mano, peraí, não tem que ser diferente de 0? Calma que eu vou te explicar. Eu vou calcular primeiro quando é igual a 0, depois eu vou tirar esses valores do maior domínio que ela poderia ter, que é o conjunto dos números reais. Entendeu a ideia? Então vou nessa. 5x menos 10 é 0. Como eu faço para resolver esse tipo de equação? Somos 10 dos dois lados aqui. Ora, então eu vou ter 5x menos 10 mais 10 igual a 0 mais 10. 10 menos 10 se anula, mais 5x, 5x. Isso dá quanto? 0 mais 10, 10. E agora, para tirar esse 5 daqui, o que a gente faz? A gente divide os dois lados da equação por 5. Então, 5 dividido por 5 dá 1, uma vez x dá x. 10 dividido por 5 dá 2. Opa, então aqui eu tenho x igual a 2. Se o valor do x for 2, o que vai acontecer? Aqui em cima, ó, 5x menos 10 vai valer 0. Põe lá o valor no lugar do x, ó. Se eu colocar 2 aqui, 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Isso pode acontecer? Não, jamais. Então a gente não pode deixar que esse 2 seja colocado no domínio da função de jeito nenhum. Como não existe nenhuma restrição lá no numerador, que é o x mais 1, pode ser qualquer valor real, então a gente pode descrever assim o domínio que eu vou denotar por D de f. É o conjunto dos números reais todos, só não pode ser quem? Só não pode ser o 2. Conjunto dos números reais todos, tirando o 2, tirando o número 2. Beleza?
Vamos para o próximo então. Nesse segundo item nós temos uma raiz quadrada. E esse raciocínio ele vai valer para qualquer raiz com índice par. O que vai acontecer? Lá no radicando, que é aquela expressão embaixo da raiz quadrada, lá do radical, ele não pode ser um número negativo. Tem que ser sempre maior ou igual a zero. Então aqui no caso nós teremos menos 3x mais 15 maior ou igual a zero. Como eu faço para resolver essa inequação? Ora, eu adoto um procedimento semelhante àquele lá que eu uso para as equações. Eu tenho que tirar esse 15 daqui, então eu vou tirar 15 dos dois lados dessa inequação. Então eu vou fazer direto já aqui, tá? Menos 3x. Eu tiro 15 aqui, então 15 menos 15, zerou. Só sobrou menos 3x, maior ou igual. Tiro 15 lá do outro lado, então menos 15. Agora que vem o detalhe, esse detalhe aqui é importantíssimo. Muitas pessoas esquecem dele lá na hora da prova, inverte toda a situação. Quando você for multiplicar ou dividir os membros de uma equação por um número negativo, a desigualdade também se inverte, não pode esquecer isso. Então aqui, por exemplo, para tirar esse menos 3 daqui, eu vou dividir os dois lados por menos 3. Eu vou dividir por menos 3. Quando eu fizer isso, essa desigualdade vai se inverter. Ela vai ficar assim, ó. Tá? Então, menos 3 dividido por menos 3 dá 1. Uma vez x dá x. E menos 15 dividido por menos 3, ó, menos com menos dá mais. 15 dividido por 3, 5. Então, o x tem que ser menor ou igual a 5. Suponha que você tenha cometido um deslize e tenha colocado aqui, por exemplo, 6, x podendo ser 6. Ora, se eu for conferir lá no radicando, menos 3 vezes 6, menos 18. Menos 18 mais 15, menos 3, dentro de uma raiz quadrada. Pode isso? Por definição, lá dentro da raiz quadrada, lá no radicando, nós podemos ter valores só maiores ou iguais a zero. Concluindo, para esse caso, o domínio da função vai ser formado pelos números reais que são menores ou iguais a 5. Essa barra aí significa o quê? Tá ok, né? Se você quiser representar isso na forma de intervalo, como é que fica? Na forma de intervalo, menor ou igual a 5 significa que ele vai parar lá no 5. Ele vai poder, inclusive, ser 5. Mas só que menor ou igual vai ficar assim, ó. Colchete aberto para o lado do menos infinito. E esse outro caso? Esse terceiro caso, é uma mistura dos dois primeiros. Você repara que nós temos uma raiz quadrada, ou seja, com índice par. Então lá dentro a gente teria que ter 2x menos 16 maior ou igual a zero. Só que eu não posso esquecer que ela está no denominador, essa raiz quadrada. Então eu não posso ter a igualdade aí. Eu vou então ter que tirar essa igualdade. Só vai poder ser maior do que zero. Você percebeu que nós usamos os dois primeiros casos? Beleza, vamos resolver isso. Como que a gente faz? Eu tenho que tirar esse menos 16 daqui. Então eu somo 16 dos dois lados. Então eu faço assim, ó, 2x, quando eu somo 16, vou até deixar anotado aqui, ó, mais 16. Quando eu somo 16 aqui, com menos 16 se anula. Maior que 0 mais 16, 16. E agora, o que eu faço para tirar esse 2 de perto do x? Eu divido os dois lados por 2. Como é que eu não estou dividindo por um valor negativo, não tem problema nenhum. 2 dividido por 2 dá 1, uma vez x dá x. 16 dividido por 2, 8. Então nós temos essa ideia aqui. Então nosso domínio vai ser formado pelos valores que são maiores do que 8. Então o domínio da função é formado por x, que pertence a R, ou seja, todos os números reais, tais que eles são maiores do que 8. Como que eu escrevo isso na forma de intervalo? Como é que eu faço? Então, se é maior do que 8, ele não inclui o 8. Do 8 em diante. E nesse último caso aqui? Nesse último caso não tem raiz quadrada, mas tem uma expressão no denominador. Então o que acontece? Ela não pode ser zero de jeito nenhum. Vamos calcular os valores para os quais ela se anula e vamos tirar do conjunto dos números reais, uma vez que não existe nenhuma outra restrição na expressão. Então a maneira mais fácil e mais prática é essa daqui, ó, x ao quadrado, somo 4 dos dois lados. Quando eu faço isso, esse menos 4 é cancelado e eu tenho 4 do outro. E agora eu extraio mais ou menos a raiz quadrada. Do 4, que é mais ou menos 2. Em outras palavras,
Quando x valer menos 2 ou mais 2, vai ocorrer um anulamento aqui no denominador. Isso pode acontecer? Não, anulamento no denominador significa divisão por zero. Divisão por zero está fora de cogitação. Então, nessa última questão, o domínio da função é formado por R, tirando o menos 2 e o mais 2. Pronto, é isso aí, pessoal. Basicamente, esses são os 4 iniciais casos. Existem muitos outros, como raiz no numerador e raiz no denominador, raiz para todo lado. Existe muito caso, infinitos casos. Só que esses daqui já formam uma base boa para resolver uma boa quantidade de casos. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários, deixe uma sugestão se você quiser que eu aborde mais casos sobre isso. E não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal, acionar as notificações e compartilhar essa aula aí com seus colegas, hein? Bons estudos e até a próxima!